Quanto tempo falta para a meia-noite no relógio do Apocalipse? Olá, bem-vindo, amantes da escatologia. Se você busca respostas verdadeiras para as suas dúvidas escatológicas, você está no canal certo. Nele você não achará as famosas enrolações, acréscimo das escrituras ou teorias mirabolantes de sistemas religiosos, muito comum hoje nas redes sociais, senão unicamente a verdade bíblica. Sabe por quê? Porque nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Graça e paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala nesta oportunidade é o escatologista Jaime Dias da Silva de Curitiba, Paraná. Estamos estreando o nosso canal de escatologia aqui no YouTube, razão pela qual editamos um vídeo de forma simples, fácil e direta. Entretanto, para nós, o mais importante são as verdades bíblicas anunciadas nele. Eu represento a nova vertente pós-tribulacionista, a qual nós denominamos de RB, que significa revelação bíblica. Afinal de contas, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja, que foi recebida do Senhor em 2010, cujo nosso primeiro livro foi editado também nesse mesmo ano. O nosso ensino escatológico é diferente do ensino pós-tribulacionista tradicional, que é exemplo das duas outras teologias do arrebatamento, os pré-tribulacionistas e os mesotribulacionistas, têm uma linha de pregação que, à luz da palavra de Deus, é muito refutável. Portanto, o nosso material é de cunho interdenominacional, composto da pregação da palavra de Deus em versos e gráficos explicativos, tais como o nosso banner de pano de fundo. No vídeo aula de hoje, nós vamos abordar o seguinte tema: quanto tempo falta para meia-noite no relógio do Apocalipse? Mas antes de começarmos a aula, eu convido a você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal, para receber as atualizações, deixando o seu like e ativando o sininho. Então, sem maiores delongas, vamos à aula. Para sabermos quanto tempo falta para meia-noite no relógio do Apocalipse, primeiro temos que rever um dos maiores erros escatológicos das três teologias do arrebatamento: os pré, os mesos e os pós-tribulacionistas tradicionais. O seu erro consiste em basear a grande tribulação em apenas nos 7 anos da última semana de Daniel. Está lá, Daniel 9, 24 a 27. Segundo a previsão pré- e pós-tribulacionista, a grande tribulação é formada por 2 períodos de 3 anos e meio cada, e durará um total de 7 anos. Já a previsão meso-tribulacionista ensina que ela será apenas de um período de 3 anos e meio. Entretanto, os nossos amigos ignoram que os 7 anos da última semana de Daniel perfaz apenas 2 períodos dentre 4 períodos de toda a grande tribulação. Esses 2 períodos ensinados pelos pré e pelos pós são os períodos da primeira besta, 42 meses, e os 1290 dias do anticristo. Ao imaginar que a grande tribulação é formada de apenas 2 períodos, esses 2 grupos teológicos acabam anulando os outros 2 períodos tribulacionais, ou seja, o princípio de dores que vem antes da última semana de Daniel, e o grande dia do Senhor, também conhecido como ira do Cordeiro, ou dia do Senhor, que virá depois da última semana de Daniel. Além disso, essas 3 teologias fazem uma doutrina em cima de apenas um único verso, que está lá em Daniel 9, 27, ensinando que é uma grande tribulação de 7 anos ou de 3 anos e meio.
Sem considerar que o próprio profeta Daniel confessou que não entendeu toda a visão na sua época. Está lá escrito, Daniel 12, 8. Além disso, eles desprezam também o ensino escatológico de Jesus, o qual baseou a grande tribulação não na última semana de Daniel, mas numa geração bíblica. Leamos o que disse Jesus. Verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24, 34. Essa geração que disse Jesus tem como base a geração do êxodo de Israel, quando peregrinou 40 anos no deserto. Hebreus 3, 9 e 10. Anos estes que nos últimos dias serão abreviados conforme veremos mais adiante. Agora nós vamos conhecer a verdadeira cronologia bíblica do relógio do Apocalipse. A cronologia tribulacional é composta de 3 partes iguais de 7 anos, num total de 21 anos, conforme o desenho do relógio do Apocalipse. Se fosse para repetir os 40 anos de tribulação que Israel teve no deserto, nenhuma carne se salvaria entre nós, gentios da fé. Entretanto, por causa dos escolhidos, disse Jesus, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, 22. Serão abreviados para 21 anos. Estes 21 anos estão subdivididos em 4 períodos tribulacionais. São eles: o primeiro período são 7 anos do princípio de dores, que será a duração da Terceira Grande Guerra Mundial. Nós temos como uma base bíblica a figura da primeira praga do Egito, está lá em Êxodo 7, 25. Quando Deus disse a Moisés para tornar as águas em sangue durante 7 dias, que transformado um ano por cada dia, teremos 7 anos do princípio de dores. Detalhe, nenhuma das demais 9 pragas o Senhor revelou o tempo delas, senão apenas a primeira praga do Egito. Séculos à frente, João disse que em profecia as águas representam povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, 15. O que o mesmo tinha dito Davi séculos antes, quando ele, pelo Espírito, profetizou que as águas entrariam em conflito entre si. Quando ele disse, ainda que as águas rujam e se perturbem, parte A do verso. Salmo 46, 3. Sendo que depois, essa mesma pregação foi confirmada também por Jesus no seu Evangelho, quando ele disse sobre o princípio de dores. Porquanto levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. E o princípio de dores agora representa o quê? Representa a mãe de todas as guerras, a maior de todas as guerras. Ela terá um tempo de duração de 7 anos. 7 anos. Isso é bíblico. Isso eu posso explicar num estudo à parte, que são muitas referências, senão o vídeo aqui ia dar umas 2 horas. Então, não vou explicar agora. Mas se alguém se interessar, é só entrar pelo e-mail que eu mando via e-mail. Muito bem, estamos finalizando essa primeira parte. Sugiro que os amigos continuem a conhecer toda a cronologia, sequência tribulacional do relógio do Apocalipse nas próximas segunda e terceiras videoaulas.
Que Deus te abençoe.